Vamos lá, encerramos na aula anterior a letra C, vamos para a letra D. Mais um exemplo. Eu quero calcular a integral variando de 0 a 1, de 1 mais raiz de 1 mais x dx. Vamos novamente usar aí a integração por substituição. Eu vou dizer que u é 1 mais x, tá certo? E d de u vai ser igual a d de x, ok? Então nós vamos ter o quê? Variando de 1, consertar aqui, eu coloquei de 1 a 0, mas de 1 até 2, tá certo? Então nós vamos ter o quê? A integral variando de 1 até 2 de u du, tá certo? Como eu chamei a raiz quadrada de u, então vai ficar 1 meio, u elevado a 1 meio. U elevado a 1 meio, lembra que eu vou ter o quê? U elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Quando eu tirar o mínimo aqui, vai ficar o quê? 1 meio mais 1 vai dar 3 meios, u elevado a 3 meios, sobre 3 meios, variando de 1 até 2. Nós podemos fazer o que aqui? Ó? Eu tenho ali u elevado a 3 meios sobre 3 meios, vamos desenvolver logo isso aqui, vai ficar 2 terços de u elevado a 3 meios, tá certo? Variando de 1 até 2. Variando de 1 até 2. Que eu posso colocar 2 terços de raiz quadrada de u elevado a terceira, tá certo? Raiz quadrada de u elevado a terceira. Eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu disser que x é igual a 0, tá certo? E trouxer para cá, então eu vou ter o quê? U vai ser 1 mais 0, que é igual a 1. Se eu disser que x é igual a 1, tá certo? Nós vamos ter o que agora? U igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Tá certo? Por isso que eu coloquei. Eu não tinha explicado anteriormente, por isso que eu coloquei a variação de 1 até 2. Ok? Então pode variar de 1 até 2. Levando para lá, eu vou ter o quê? 2 terços de raiz quadrada de 2 à terceira menos raiz quadrada de 1 elevado à terceira. Lembra lá da propriedade que eu falei da constante. A constante só multiplica, então não precisa eu colocar ela duas vezes. Eu vou colocar ela ali multiplicando. 2 à terceira. Eu posso escrever isso de que forma? 2 à terceira é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. O 2 à terceira é raiz de 8, e raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então aqui vai ficar 2 raiz de 2 menos 1 à terceira, raiz cuca de 1 é 1. Nós vamos ficar agora com o quê? 2 à terceira, não, posso parar ali. Se eu quiser, eu multiplico, vai ficar, eu posso parar aqui, ok? Então eu posso fazer 2 terços vezes 2 vai dar 4 raiz de 2 sobre 3, menos 2 terços vezes 1, 2 terços. Tanto faz. Posso deixar dessa forma ou posso deixar dessa forma, aí não importa. Ok? Vamos para a questão 2. Na questão 2, vamos apagar aqui tudo de novo, utilizando a parte da definição que eu disse o quê?
que essa função geralmente ela geraria um gráfico. Então, na questão 2, ele pede para calcular, certo? Calcular a área limitada por 2 pontos. Letra A, ele dá y igual a 2x menos x ao quadrado e quer que você calcule a área desse gráfico em relação ao eixo x e acima do eixo x. Tá certo? Então, o que é que nós vamos ter? Y igual a 2x menos x para y igual a 0. No eixo, isso aqui é no eixo x. Certo? Se eu pegar, aqui é x ao quadrado. Se eu pegar essa função e calcular o zero dela, vou ficar 2x menos x2 igual a 0. X em evidência vai ficar 2 menos x igual a 0. Primeira solução, x igual a 0. A segunda vai ficar 2 menos x igual a 0, menos x igual a menos 2 e x igual a 2. Estou calculando o zero da função para você ter uma ideia de como vai ficar o gráfico. O gráfico vai ser isso aqui. Eu tenho uma função quadrática, tá certo? Com concavidade voltada para baixo, porque o valor de A é negativo, variando aqui de 0 até 2. Variando de 0 até 2, são os zeros da função. Ele quer, ou ele pediu, essa área aqui. Tá certo? Isso foi o que ele pediu na questão. Então, vamos para lá. A área dessa função vai ser a integral variando de 0 até 2, ok? Da função 2x menos x2 menos 0. 2x menos x2 menos 0, certo? Então, se eu fizer a integração dessa função, eu vou ter, a integral de 2x vai ser 2x2 sobre 2, que dá x2. Menos, integral de x2 vai ser x3 sobre 3. Tá certo? E a integral de 0 vai ser 0, então eu quero a integral dessa função aqui, dessa função aqui, variando de 0 até 2. Ok? Quero a integral dessa função variando de 0 até 2. O que é que nós vamos ter agora? 2 ao quadrado, menos 2 à terceira sobre 3, e menos 0, porque aqui se eu for substituir o 0, vai ficar 0 ao quadrado e 0 à terceira sobre 3. Eu vou trazer para cá, certo? 2 ao quadrado, 4, menos 2 à terceira, 8, sobre 3. Tirando o mínimo aqui, vai ser 3. Então, eu vou ter 3 por 1 dá 3 vezes 4, 12, menos 3 por 3 dá 1 vezes 8, 8. 12 menos 8 dá 4 terços. Então, eu vou dizer que a área dessa região aqui é 4 terços de unidades. Certo? Deixa eu clarear aqui, 4 terços de unidades. Essa é a área dessa região. Vamos para mais um exemplo? Vamos para o exemplo B. Vou apagar. Exemplo B. Eu tenho y igual a x2 e y igual a 2 menos x. Eu tenho uma função do segundo e uma função do primeiro, tá certo? Se eu vou para essa função aqui, todo valor que eu adotar para x vai ser igual ao valor de y. Então, esse gráfico vai fazer essa curva aqui,
Se x é 0, y é 0. Se x é 1, y é 1. Se x é 2, y é 2. E daí por diante. Na segunda, eu tenho 2 menos x. Se eu disser que x é 2, y vai ser igual a 0. Tá certo? Se eu disser que x é 2, y é igual a 0. Se eu disser que x é 1, y vai ser igual a 1. Então eu vou ter, ó, 1. Se eu adotar menos 2, vai ficar 2 menos 2, vai dar mais 4. Vai ficar aqui mais 4. Então, o gráfico dessa outra função vai ser isso aqui, ó. Vai ser uma reta que vai passar nesses dois pontos aqui. O que foi que ele pediu nessa questão? Ele pediu essa área aqui, ó, limitada por esses dois gráficos. E é isso que a gente vai calcular. Então, o que é que nós vamos ter? A integral variando de menos 2 até 2, tá certo? De menos 2 até 2 não, de menos 2 até 1, ó, tá aqui, tá certo? Foram os zeros que a gente encontrou para a função, de 2 menos x menos x2. 2 menos x, que é a função do primeiro grau, menos x2, que é a função do segundo grau. Integrando isso aqui, eu vou ter o quê? Integral de 2 é igual a 2x. Menos a integral de x vai ficar x sobre 2, x ao quadrado sobre 2. E menos a integral de x ao quadrado vai ficar x à terceira sobre 3. Tá certo? Então, essa integral vai variar de 1 ou de menos 2 até 1. O que resta agora para a gente é só substituir. Vamos ficar com 2 vezes 1, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 à terceira sobre 3. Tá certo? Essa é a primeira. Menos 2 vezes menos 2, menos 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 à terceira sobre 3. Só fiz substituir. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 ao quadrado, 1 sobre 2, 1 meio, menos 1 à terceira dá 1 sobre 3, 1 terço. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Negativo expoente para ficar positivo, 2 ao quadrado 4, por 2 dá 2, então fica menos 2. E negativo expoente ímpar fica negativo, menos por menos dá mais, 2 à terceira 8 sobre 3. Vamos reduzir isso aqui. Vai ficar 2 menos 1 meio, menos 1 terço. Menos por menos dá mais 4, menos por menos dá mais 2, e menos por mais dá menos 8 terços. Eu vou trazer para cá, tá certo? Então, o que é que eu tenho? 2 mais 4, 6, mais 2, 8. Certo? 8. Aí vou ter menos 1 meio, menos 1 terço, menos 8 terços. Menos 1 meio, menos 1 terço, menos 8 terços. Vamos tirar o mínimo aqui, de 3 e 2 é 6. Por 1 dá 6 vezes 8, 48. Menos por 2 dá 3 vezes 1, 3. Menos por 3 dá 2 vezes 1, 2. E menos por 3 dá 2 vezes 8, 16. Vamos lá, fazer o somatório. 48 menos 3, 45. 45 menos 2 vai dar 43. 43 menos 16. 43 menos 16 vai dar 27. 27 sextos. Aqui dá para a gente simplificar por 3, vai ficar 9 terços de unidades. Então, isso aqui é essa área que ele procura. Ok?
Essa é a letra B. Vamos para mais uma? Fazer mais uma e depois eu deixo o resto para vocês. Tá certo? Letra C. Na letra C, ele pede para calcular y igual a seno de x, letra C, tá certo? Com o eixo x, tá certo? Isso para o seno quando ele estiver entre 0 e 180. E aí? Nós vamos ter y é igual a seno de x, vou dizer aqui que y é igual a 0, tá certo? Se y é igual a 0, o gráfico que nós vamos ter é esse gráfico aqui, ó, variando de 0 até 180, que é π. O que ele quer é essa área aqui, ó, de 0 até π. Essa função aqui é a função que ele deu, a função seno de x. O que é que nós vamos ter? Na função seno de x, ela varia de 0 até 1. Então, eu vou ter o quê? Seno de x menos 0. Tá certo? Qual é a integral do seno? A integral do seno é menos cosseno. Variando de 0 até 1, então variando de 0 até π. Ok? Então nós vamos ter o quê? Menos cosseno de π menos cosseno de 0. Ok? Isso quer dizer o quê? Que o cosseno de π é menos 1, menos o cosseno de 0 é 1, então vai ficar menos 1. Somando aqui dá menos 2, menos por menos dá mais 2. Então, ó, 2 unidades, tá certo? 2 unidades é o valor desse gráfico aqui. A é igual a 2 unidades, ok? Então, resolvi aí algumas questões, aí vou passar para vocês aqui alguns exercícios, tá certo? Para vocês calcularem e, como eu falei na gravação anterior, se tiverem dúvida, vocês mandam para mim, porque a gente vai tirando essas dúvidas, vai resolvendo essas questões e tirando essas dúvidas.